ele assim, nessa fala meio agressiva, a gente automaticamente já começa a desviar. Não sou eu não, quem foi? É aquele lá que está na esquina, sumiu, nunca ouvi falar. Ou então a gente já aponta o dedo e fala que foi o outro. O medo no instinto de defesa, muitas vezes, ele nos compromete. Porque pela emoção a gente deixa de assumir a responsabilidade. Agora, o medo ele é altamente seguro se a gente souber administrar para ele não virar excessivo, fóbico. Olha só como é que está a situação também. Assumir responsabilidade é um ato de coragem. E a profissão? No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão inútil. Por que isso é colocado como desafio? Todos nós precisamos trabalhar para ter um recurso financeiro para a manutenção da nossa vida. Né? Isso é a condição de nós termos este corpo que demanda grandes necessidades, natural. Só que nós não observamos vocação, porque o desafio, a solução para isso é buscar conhecer que vocação é o impulso natural oriundo da repetição análoga de análogas experiências através de outras vidas. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Se uma educação moral houvesse colocado o homem acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Porque ele procurou uma profissão pelo destaque, ele procurou uma profissão pela vaidade, ele procurou uma profissão pelo salário, ele procurou uma profissão porque trabalha pouco. Como é que é a tendência de procurar uma profissão ou um concurso? Está lá o edital. Qual é a primeira pergunta? Quanto paga? E a segunda pergunta? Quantas horas de trabalho? A gente quer que pague bem e que trabalhe pouco. Ah, esse é que eu quero. Não olha a atribuição, não olha o que tem que fazer. Se ele está ali com vocação, se ele tem um perfil, se ele vai dar conta. Mas dentro de um planeta prova e expiação, muitas das vezes a gente está numa profissão por necessidade de aprendizado. E não há quem está numa necessidade de aprendizado que consiga fazer um concurso e sair dali. Ah, mas vai ficar até conseguir exercitar e aprender alguma coisa. Eu tive um colega que saiu lá do trabalho e ele disse assim, na área da educação, estou quites com a Secretaria de Educação. E isso ficou na minha cabeça. Né? Aí eu pensei assim, olha, se ele está quites com a Secretaria, ele está conseguindo desvincular porque ele cumpriu, terminou o processo de correção e aprendizado ali. E a gente vai olhar a pessoa disciplinado, pontual, dando conta daquele trabalho, mas o trabalho dele era pesadíssimo, protocolo. Nossa, era só reclamação. E ele chegou tranquilo no final da etapa, estou quente, estou indo embora. Ué, era assim o processo de desvinculação. Não vai ser nunca por rebeldia. E muitas das vezes nós atropelamos. Mas a lei, ela nos coloca de novo. Descobrir aonde a vida deve, aonde a vida nos pede a trabalho, a vocação, a experiência, precisa ter meditação, buscar conhecer, se capacitar, fazer oração, sim, prece. Ô Senhor, me dê um ofício. Paulo não queria ser pesado a ninguém, ele era tecelão, mas ele estava ali, pregando o evangelho e trabalhando. Ele não pediu facilidade, não. Ai, Senhor, que eu consiga um caminho, que eu ganhe um caminho, que eu ganhe na minha medicina, se tivesse naquela época, né? Não, ele não pediu facilidade. Ele buscou ser útil, providencial, não ser pesado e exercitou ali dentro da capacidade dele. E nós que estamos num mundo altamente competitivo, que estimula em nós o quê? Orgulho, vaidade, destaque, né?
posições, lideranças. E pela irreflexão, a gente se deixa levar. Ah, se eu tivesse uma educação moral suficiente para perceber que eu estava sendo tentado pelo meu lado mais fraco, se eu tivesse tido a capacidade de refletir e perceber que eu estava sendo tentado pelo meu lado mais fraco, eu tinha dito não. Mas aí o destaque, o orgulho, o ganho. Muitos batalharam muito para conseguir tudo que tiveram. Dalai Lama, né? Acho que fala assim. Ganhou um dinheirão, mas depois teve que gastar o dinheiro todo para recuperar a saúde que perdeu para conquistar tudo aquilo. Vamos refletir. Vida social. Emmanuel traz assim para a gente. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Amamo-nos nos outros. A relação social é meu amigo, mas é porque ele é do jeito que eu gosto, ele fala as coisas que eu gosto, ele participa das coisas que eu gosto. Mas se ele mudar, se ele discordar, enfraquece a amizade. E enfraquecer. É o campo de relação da vida social. E na vida social, nós encontramos o quê? O lazer, o entretenimento. E no lazer e no entretenimento é a mesma coisa, são os princípios da afinidade, do espelho. Mas a relação social, ela existe, gente, no mundo espiritual também. Se a gente pegar, lá eles têm os encontros, os passeios na praça, o canto da música, os bate-papo. Tem isso na vida social, no mundo dos espíritos, que nós estamos aqui no processo de repetição, mas a qualidade do lazer que nós buscamos. Como é a qualidade do lazer? Como nós saímos, aliás, como nós voltamos da nossa atividade do lazer? Tranquilos, saudáveis, sem comprometimento nenhum, né? A gente volta com a consciência tranquila do lazer, reabastecida energeticamente, a gente fica tranquilo. Quais as consequências do nosso chamado lazer, que muitas vezes a televisão traz a rodo? E se não aparece na televisão, a gente fica sabendo do vizinho, aconteceu isso, estava no lazer. Aí bebeu demais, não bebeu demais, aí você viu, né? Perderam o controle, aí a conversa começou a descambar para ofensa, da ofensa foi para isso. Não, e muitos falam, gente, mas não era nem briga, a gente estava só brincando, trocadilho, piadinho, o negócio ficou assim. Mas o que estava rolando lá, gente? Como é que a gente volta do chamado lazer? Vida social. É essa a proposta? Porque no chamado lazer a gente dá vazão aos vícios, à relaxação da vontade, às tendências de novo de toda hora. E eu preciso, né, de lazer. E a gente busca não fazer nada, a gente se orgulha de chegar na segunda-feira e chega no serviço e fala assim, gente, mas ontem eu não fiz nada. Nada. Foi fabuloso. E a gente escuta o Evangelho de Jesus falando assim, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E a gente se vangloria de não ter feito nada, nada. Ai, doido para tirar férias para não fazer nada. Isso aí é a nossa forma de trabalhar, a nossa linguagem, é o que o nosso espírito busca. Pouco esforço. Será? Solução da vida social. Nós trouxemos de André Luiz o livro Respostas à Vida. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia, procura igualmente estimar.
Se você acredita que franqueza útil pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. A vida vem de Deus. A convivência vem de nós. Aí que está. Lazer sadio e convivência sadia. Da mesma forma que eu quero ser eu devo permitir o outro ser ele. Mas, quando algo fica equivocado, pelo meu conhecimento, eu já observo que não está caminhando bem, eu posso ajudá-los a encontrar um caminho, a mudar a conversa. Ah, não vamos lá hoje, não, vamos para esse, vamos procurar opções melhores, mas alguém tem que começar. E a gente tem que deixar o outro livre para dizer, não quero, sem enfraquecer a amizade, sem fazer cisão. Aquele que sabe mais, muito é pedido a ele, mas ele tem que se esforçar. Porque ele pode vir a ser criticado, ridicularizado, excluído da relação social. Gente, Jesus esteve aqui, né? Vocês lembram? Também tinham grupos sociais naquela época. Tinha, sempre teve. Isso é, o homem é um ser social. Então, nós tínhamos lá uma multidão, e nós tínhamos o grupo dos fariseus, dos sacerdotes, o grupo, né, dos publicanos, o grupo dos escribas, e Jesus estava no grupo dele lá, eu Kiko, né, sozinho, limando. Aí ele foi chegando, propondo algo novo, permitindo aos outros serem eles mesmos, porque ele era ele mesmo, eu sou. Mas aqueles que se aproximavam, que se identificaram, começaram a juntar-se a ele 12, com uma proposta diferenciada. Aí nós encontramos uma multidão também que acompanhava, sem muito esclarecimento, mas a presença dele era fabulosa, né? Ele multiplicava pão, peixe, ele dava alimento para a gente, vamos com ele, coisa boa, curava as nossas feridas, uma multidão. Mas aí os outros grupinhos, esse Jesus, né, gente? Perseguiram Jesus, fizeram ciladas, testemunha falsa, joguinho de palavras. Jesus não era contado ali dentro, nunca foi contado dentro do grupinho deles. E o que fez Jesus? Ele fez isso, ele fez uma vírgula para passar por cima daquilo que ele acreditava, daquilo que ele aceitava, da sua realidade. Ele não se sentiu ofendido, magoado. Estão me excluindo. Não me convidaram para a festinha do doutor Dalê, estou excluído fora da festa, fora do banquete. Ele não sentiu isso. Ele estava ali centrado e coerente. Quantas das vezes, para ser contado com um grupo, a gente não consegue dizer não? A gente às vezes passa por cima dos nossos princípios e valores, daquilo que a gente acredita, que norteia a nossa vida, que nos equilibra para ser considerado dentro de um grupo. E quantas vezes a gente luta, ao contrário também, a gente luta e batalha para estar lá, que eu quero aquele grupo dos vencedores, os populares. É isso. Precisamos ser responsáveis por nós, ter a capacidade de, na vida social, ser uma referência diferente. Porque a gente usa, todo mundo faz, todo mundo quer, todo mundo isso, mas nós somos individualidade, nós não somos todo mundo, né? Nós somos individualidade. Família. A família da segurança e compensação. Trabalhando, cuidando, embora inconscientemente, para que o ser perca a oportunidade de definir a personalidade, tornando-se parasita do lar, peso inevitável na economia da sociedade que dele espera esforço e luta para o contínuo crescimento. A família, que lugar bom, adoro minha casa. Nunca pensei em sair de casa, lá em Paraíso já tem tudo pronto, né? Pra quê, gente? Nossa, tá tudo beleza. E aí a gente fica deitado no sofá. Aqui a ilustração está
para uma participação maior também, sempre doando, sempre lá dando tudo, ou porque o compromisso consciencial com este espírito era muito grande, ou porque trabalhavam fora e não tinham presença, cobriram de facilidade. Só que o espírito, gente, não pode dar corpo mole mesmo para o espírito, não, viu? A gente tem que ter um corpo mais... Não é o corpo, né, que traz as coisas. Isso é o espírito que já traz a indolência, se tornando um parasita do lar. Mas como eu trabalho? Mas como é? Você colabora nas compras do sacolão? Deixa eu ver a fatura do cartão de crédito. Às vezes o cartão de crédito da criatura tem loja, academia, salão de beleza, lazeres. Mas onde está a compra da farmácia? Onde está o sacolão, o supermercado? Ele trabalha para ele. Onde que está o grupo de colaboração familiar? Na estrutura da colônia Nosso Lar, lá todos trabalham pelo bem comum. A célula familiar, a mesma proposta. Todos ali dentro da sua possibilidade devem trabalhar pelo bem comum. Se eu não tenho idade para trabalho profissional, eu tenho braços e pernas suficientes para auxiliar nas questões domésticas de uso comum a todos. Aí nós encontramos esse desafio, chamado família. Solução. Seja qual for o lar no qual se encontre, ele é campo para compreensão da fragilidade dos pais e dos irmãos, para avaliação dos méritos próprios. Se não for compreendido ou amado, esforce-se para amar e compreender, tendo em vista que o ser é devedor aos genitores que poderiam haver interrompido a gravidez e, no entanto, não o fizeram. Então, gratidão maior no grupo familiar? Ter deixado que nós vingássemos, ou seja, que a nossa reencarnação se consolidasse, que nos tiveram alimentado, dado alimentação, banho, remedinho, vacinas certinhas lá, bênção maior, agradecimento maior aos nossos pais, reencarnação. Mas eles são frágeis, nossos irmãos também, como nós somos. Mas aqueles que já têm uma capacidade maior podem oferecer compreensão, podem auxiliá-los a ter uma outra visão da vida, a perceber de maneira diferente algumas questões, porque nós estamos encarnados para um ajudar o outro. E a geração que chega depois, ela vem um pouco mais adiantada e avançada em alguns aspectos da que chegou anteriormente. Então é um ajudador sempre, sem ser pesar a ninguém. Estudo. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Todo mundo gosta de estudar? Tá difícil fazer assim? Ou assim? Depende do tema, né? Nós estudamos para quê? Aqui coloca no Evangelho do Espiritismo que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Pela atividade intelectual a gente viu como que melhorou o campo da ciência, o campo da tecnologia, o campo da alimentação, o campo da saúde, das vacinações. Tem muito que melhorar ainda? Tem. Mas por que não melhora tão rápido? Por causa da indiferença moral. Porque a gente buscou conforto dentro de alguns grupos, a gente permite que outros participem, mas a indiferença moral é muito grande. A disparidade é muito grande. A gente fica lá buscando a lei de igualdade do Livro dos Espíritos, né? Quando vai acabar a desigualdade social? Quando? Quando o orgulho e o egoísmo deixarem de existir. Mas a gente estuda para quê? Mas eu estudo para ter o melhor emprego do mundo. Aí nós temos as obras do cálculo. Nós temos aí todas as obras do cálculo, do raciocínio.
ensino intelectual. Toda a ciência, toda a tecnologia. E nós encontramos as obras do amor. Nós temos ali as creches, nós temos agora uma melhor qualidade de tratamento do idoso, nós temos agora uma inclusão relativa, que é a lei de inclusão social. A gente criou lei, né? A gente vai começando a lembrar de algo, mas em percentual ainda não está suficiente. Como que foi a proposta inicial da criação dos espíritos? Simples e ignorantes, sem saber. Através do conhecimento de quê que eles vão chegar? Através do conhecimento da verdade. Eles vão se aproximar cada vez mais de si. Como melhorar então a questão do estudo? Porque o mundo pede de nós uma formação, né? E a gente está correndo pelo que o mundo pede. E é preciso, não é desdenhando não, porque é através do estudo que a gente vai ter capacidade de pegar as intuições, as inspirações para melhorar o campo aqui. Mas a gente pode melhorar o estudo buscando dar-lhe seriedade e continuidade. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade. Quem quiser estudar uma ciência deverá fazê-lo de maneira metódica, indo do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. O estudo da doutrina espírita deve ser feito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Se queres respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. O conhecimento intelectual do mundo é necessário. Mas se a gente está com uma proposta benéfica, a influência é séria, é benéfica, descobertas, a dedicação vai auxiliar a muitos. A descoberta de uma vacina, uma alimentação mais saudável, uma articulação e parcerias dos grupos, né, organizacionais. É isso. E aqui traz o conhecimento da doutrina espírita, que são os espíritos que de ordinário nos dirigem. Os espíritos de ordinário nos dirigem, mas a escolha é nossa. Igualzinho a gente está na rua e tem as placas, né? Parada obrigatória. A placa de parada obrigatória é uma indicação. Eu posso seguir com o meu carro, olhar e parar, mas eu posso passar correndo e não. É assim a questão da influência espiritual. É uma indicação, é uma direção, mas a gente que vai escolher. Então a seriedade com relação ao estudo vai fazer com que essa esfera intelectual seja ampliada com a finalidade moral. Nossa, já pensou que fabuloso? A gente quer uma sociedade assim. Ah, que maravilha! Mas a gente então tem que fazer por onde? E a gente comparando, lá na Suécia ou lá na Suíça, né, lá que o equilíbrio social, pelo menos no plano econômico, financeiro, está em equilíbrio, e a gente fica lá. Mas lá está com seus problemas. Alto índice de suicídio. Porque não encontram mais objetivo na vida. Está fácil tudo voltar, porque como é que é a lei de sociedade? É o mais fraco ajudando ao mais forte ajudando o mais fraco. Não é? É aquele que é mais inteligente ajudando aquele que tem uma dificuldade. Nós encontramos estrangeiros auxiliando ONGs aqui no Brasil. Encontraram um objetivo, uma finalidade moral? Claro! Se eles estão nessa condição, que eles têm que se dedicar a outra coisa. É conosco também. E a gente luta por tranquilidade econômico-financeira. Estou batalhando só por isso? Posso até conseguir, mas depois vem vazio.
espiritualidade, e principalmente com o estudo da doutrina espírita. Porque se a gente entrar com o vício do passado, que antigamente, o que a gente fazia com os tratos da mediunidade? Por que Moisés proibiu o intercâmbio espiritual? O que aconteceu para entrar na terra prometida? Que lei que ele criou? Não pode ter prognosticador, não pode ter quem faz premonição. Ele proibiu o intercâmbio por quê? Porque não tinha seriedade. Era brincadeira. Era só assim, vou consultar o espírito, vou lá, vamos ver o que esse espírito faz para a gente. Se a gente busca o campo da doutrina espírita para retirada de problemas como algo mágico, não vai ser assim não. Entrei na doutrina espírita, acabaram os seus problemas. Todos os seus problemas acabaram. Não. Tem gente que diz que aumentaram. Né? Mas na realidade, será que aumentaram? Ou o meu campo de visão é que ficou mais claro? Eu vi que o problema era eu mesmo que estava criando e eu achava que eram os outros. Tem que ter seriedade no campo da doutrina espírita. Não é chegar, cumprir com rituais e achar que está kit, como a gente já traz isso milenarmente cultivado com as questões religiosas. Não é comprar um banquinho para pôr na casa espírita. Não é vir aqui bater cartão. Vir religiosamente. Vou desencarnar, chego no mundo espiritual. E aí? Eu fui todo sábado lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Subia as escadas, tomava passe, assistia a reunião, tomava passe. Eu fazia as minhas tarefas. Aí a gente vai querer, né? E aí, o que você fez por você? Qual foi a mudança, gente? Nós temos casos assim, do próprio irmão Jacó, gente, foi presidente da FEB. Não é ritual, não é cumprir tabela. Precisa ter seriedade nisso. Estudar, nem que seja um versículo. E aqui fala, sede laboriosos. O que é laborioso? O laborioso é o trabalhador. É o que se esforça. E o trabalho íntimo não tem registro em carteira profissional e nem paga salário, não. Mas o salário da paz promovido, né, prometido por Jesus, é daquele que está cumprindo com as suas obrigações. E outro desafio aqui que a gente trouxe é o si. O si mesmo é a nossa essência divina. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo. Preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas, coisas e acontecimentos, alimentando a fonte das irradiações mentais de cargas pesadas quanto degenerativas, que lhe impossibilitam o direcionamento correto, franco e saudável, e recarrega de energias realizadoras os centros da vontade, então, viciada. Todas as expressões do evoluir dependem do pensamento. Pensamento, capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, cartilha que todos nós estudamos no mundo espiritual antes de reencarnar. Então, como pensamos sobre nós mesmos, vai influenciar em muito em todos os outros desafios que a gente trouxe aqui. No momento da reencarnação, o nosso pensar vai influir muito. No momento da vida social, o nosso pensar sobre nós mesmos vai influir e muito. No momento do trato com a energia sexual, o nosso pensar e como influencia. No momento do trato com a responsabilidade, com a profissão, com a família, enfim, em todos os lugares que nós estivermos, o nosso pensar sobre nós
mesmos vai influenciar.